Olá, muito boa noite para você que nos acompanha pelo site da Leila Sul e também pelo YouTube do canal Pecuarista. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de Olho no Campo. Você sabe, o De Olho no Campo é uma parceria do canal Pecuarista da Natura Free Alimentos e também da Leila Sul. Toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado e olha, se você perder algum programa inédito, depois você pode ir lá no YouTube do canal Pecuarista, aproveita, se inscreva, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube do canal Pecuarista, ative as notificações, que todas as vezes que um programa novo for ao ar, você vai receber o aviso. E também você pode conferir os programas que já foram ao ar no site do canal Pecuarista. Lá tem a nossa galeria de vídeo com todos os programas, a completa e, claro, no canal Pecuarista você também tem acesso a notícias relevantes diárias e informações importantes sobre o agronegócio, além, é claro, de conteúdos exclusivos toda terça, quarta, quinta e sexta com os nossos colunistas. Então, não perca tempo, acesse o nosso canal Pecuarista. E você também tem mais uma opção para nos seguir, que é o Instagram do canal Pecuarista, para você também ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio brasileiro. Então, eu te convido a interagir com a gente, seja no site, seja no YouTube, seja no Instagram. Curta, compartilhe, comente, vai ser muito bom ter essa interação com você. Bom, sem muitas delongas, porque infelizmente o nosso tempo aqui é curto, hoje nós vamos falar com o coordenador, nós vamos conversar com o coordenador do Grupo de Trabalho da Terra, da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, o Francisco Bedus, que vai estar com a gente. Eles terminaram agora, o GT de Terra terminou o trabalho, o relatório, então o Francisco vai falar para a gente como que foi esse trabalho, quais são os próximos passos, né? E qual foi a percepção do grupo de trabalho, da utilização da terra no Brasil e como as empresas usam esses dados também. Uma conversa bem interessante e eu convido você a aguardar 30 minutinhos, que é o tempo de rodar a vinheta, e a gente já volta. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Free. De volta já com o nosso entrevistado, o Francisco Beduski, que é o coordenador do grupo de trabalho da Terra, ou de Terra, da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. E eu quero te agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente e contar um pouco de como foi esse processo, né, de pesquisa, de estudo, na verdade, e essa compilação desses dados. Boa noite, Francisco. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, poder contar um pouco desse ciclo de trabalho que a gente encerrou há pouco tempo, né? Entregou um relatório, está fazendo divulgação e tudo mais. E falar um pouco do que vem por aí, ou pelo menos o que a gente espera que venha pela frente. Francisco, quanto tempo levou esse trabalho do grupo do GT de Terra? Né? A gente sabe que a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, ela tem vários grupos e um deles se dedicou à terra, tem o bem-estar animal, com quem a gente já falou também. Como foi o trabalho do GT de Terra? O que vocês buscavam naquele momento? O que vocês encontraram? Quais foram os resultados? Muito bem. A primeira coisa a primeira providência, né, que a gente tomou foi reunir um grupo bastante diverso que representasse, então, os diferentes elos que compõem a cadeia de valor da pecuária aqui no Brasil e que são associados da mesa brasileira. E ao compor isso, uma das coisas que a gente notou é que havia diferentes entendimentos sobre o uso da terra, desmatamento, como é que se dá a relação entre pecuária e uso da terra aqui no Brasil e tal. Então, a primeira coisa foi pacificar ou acordar alguns termos
e situações relacionadas ao uso da terra e pecuária. Feito isso, aí a gente foi conversar, então, com quem produz informação a esse respeito. Né? Não é função do GT produzir informação, mas quem que produz? Né? Tem órgãos federais que fazem isso, tem centros de pesquisa no Brasil, tem universidades. Onde é que está essa informação? Como é que a gente pode usar essa informação? Como é que a gente pode divulgar essa informação? Então, feito tudo isso, aí então a gente foi para a fase do relatório, né, para poder entregar aos associados da mesa brasileira. Olha, está aqui, sobre o uso da terra no Brasil, tem tudo isso de informação. Você quer falar sobre desmatamento, você tem dados do INPE. Você quer falar sobre pastagens, tem os dados do LAPIG, tem MAP Biomas, tem isso, tem aquilo. Então, está aqui, tem tudo isso de informação. Vamos começar a utilizar isso para planejar as ações futuras da própria mesa, né? Francisco, como vocês dividiram? Porque o Brasil tem uma extensão enorme, né? Para explorar. Como é que vocês dividiram esse trabalho? Imagino que vocês percorreram todos os estados onde se produz, né, agronegócio, onde o agronegócio se faz presente, que praticamente são todos os estados brasileiros. E como vocês se dividiram? O que vocês sentiam à medida que vocês iam coletando esses dados? Esse é um ponto interessante, né, Melissa? Segundo o próprio IBGE, a pecuária é a única atividade econômica que está presente em todos os municípios do Brasil. Então, só aí a gente tem uma ideia do tamanho e da complexidade da atividade, né? Existe hoje vamos dizer assim, uma necessidade de atender a algumas novas demandas que estão surgindo do mercado consumidor, principalmente interno, mas também o mercado internacional. E o foco inicial foi atender a essas demandas. Então, como é que se dá? Responder. Como é que a cadeia de valor da pecuária pode responder ao consumidor? Qual é a relação entre a abertura ou desmatamento, a expansão da fronteira agrícola brasileira, né, e a pecuária? Como que se dá essa relação? Onde é que estão os dados e tudo mais? E mais do que isso, o consumidor está preocupado de não estar consumindo algo que tenha impactos negativos. Então, como é que eu conto a história da pecuária, daquela carne, daquele bife ao consumidor, né? Uma coisa que eu senti muito com o pessoal que a gente falou do GTs, e você me trouxe isso também agora, é que o GT ele trabalha sim para fazer um diagnóstico da área da produção agrícola, né, da pecuária no caso. Então, terra, bem-estar animal, também tivemos a conversa com o Aécio, né, que falou sobre o GT dele também, mas todos vocês trouxeram um ponto, e que eu acho que vale a gente também pensar nesse ponto. O consumidor, a pessoa que está lá na ponta da cadeia, ele quer saber como é produzido, como esse animal está sendo tratado, como essa carne está sendo produzida, as políticas de ESG, e mensurar isso, né? Eu imagino que num grupo de trabalho abrangente, numa mesa, numa associação sem fins lucrativos, tão abrangente quanto a mesa brasileira, mensurar isso mesmo dentro dos grupos de trabalho é muito difícil, não é? Mas mesmo assim se tem essa preocupação, né, Francisco? Assim, a gente tem que ter essa preocupação, porque tem um economista inglês muito conhecido, John Keynes, que é controverso em alguns pontos, mas ele tem uma frase que eu adoro. Toda a produção, ao final das contas, se destina a satisfazer uma necessidade
do consumidor. Então, você produz aquilo que os outros querem comprar. Ponto, é isso. Então, a gente tem que responder a essas novas demandas do consumidor. A gente tem um grupo de consumidores que está vindo aí, né, uma geração nova, né? Eu já estou na casa dos 50, eu já tenho filho com 20 e tal, mas essa geração, ela adicionou um critério novo na hora de fazer as suas compras, as suas escolhas, né? É preço, é qualidade e é impacto socioambiental. E a gente precisa responder a tudo isso. Não tem como escapar disso daí. E aí é por isso, né, que a mesa brasileira ela tem esses diferentes GTs discutindo os temas que estão relacionados a tudo isso, para a gente demonstrar sustentabilidade na produção pecuária brasileira. Fazendo esse trabalho no GT de Terra, quais foram os pontos que vocês encontraram de curiosidade, ou até mesmo que mostra que o produtor, ele olha, essa terra aqui ele usa para cultivo, mas ele também se preocupa com a rotatividade para girar a terra, né, para rodar a terra, como a gente fala. Qual é o perfil desse produtor, de quem usa essa terra? O grupo, né, esse GT, ele não chegou a focar a esse nível, né, de propriedade, ou analisar as informações a nível de propriedade. Mas ele achou também, por outro lado, algumas informações importantes que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. A primeira delas é que é preciso esclarecer ao produtor que ninguém está preocupado com a pessoa do produtor, né, mas com as condições com que a carne foi produzida. O segundo ponto é que tem muita coisa boa no Brasil para a gente divulgar. Ainda que a gente tenha alguns problemas, que a gente precisa reconhecer que esses problemas existem, né? E é por isso que o GT também existe, né, para fazer o trabalho de casa, né? É importante que se diga. Com certeza, né? É por isso que a gente está lá, por isso que a gente está debatendo. Mas é preciso que a gente, primeiro, né, consiga separar o joio do trigo, e segundo, contar a nossa história. A gente precisa contar mais e melhor a história da pecuária brasileira. Eu acho que essa é uma lição fundamental que sai desse 1 ano e pouco de trabalho. Francisco, quem vai ter acesso a esse relatório? Como vocês vão divulgar esse relatório, o resultado deles? Quem vai ter acesso? E quais são os próximos passos do GT de Terra? Muito bem. O relatório, a princípio, ele é produzido para consumo e uso por parte dos associados da mesa, né? Por isso ele fica na nossa intranet, a nossa rede interna. Mas, ao mesmo tempo, a mesa também produz outros documentos de divulgação pública e ela ainda pode ou faz questão de divulgar que isso existe. Então, se houverem pecuaristas que queiram se associar à mesa, por favor, nós estamos de portas abertas para receber a todos, não só pecuaristas, frigoríficos, todo mundo que faz parte da cadeia. Como próximos passos, aí um pouco ou muito disso vai depender do próximo coordenador que o GT vai ter, né? Mas se eu fosse aconselhar alguma coisa, eu diria que, olha, a gente analisou os dados, onde é que são produzidos e como consumi-los. O próximo passo é comunicação. Como é que a gente comunica tudo isso, tanto em termos da situação atual, como em termos daquilo que está sendo feito para melhorar essa situação e as metas aonde a gente quer chegar. Então, para mim, se eu fosse dar palpite nisso, eu acho que comunicação nesses 3 aspectos seria o próximo passo para esse GT. Comunicação que é algo fundamental para o setor como um todo, né, Francisco? Pela caminhada que você tem também no agronegócio, a comunicação do agro está evoluindo também, porque tem toda essa
postura, né, de uma nova sociedade, uma nova demanda, uma nova geração, novos ambientes socioculturais, econômicos, e ela precisa evoluir também, né? Então, acho que o GT, a mesa, né, como um todo, e os GTs, eles têm essa missão também, né, de estudar para mostrar que tem que ser comunicado, que existe a separação, que existe, cada área é uma área específica com as suas necessidades, os seus cuidados específicos, tem que ser olhado com cuidado, e para se comunicar também que isso existe e precisa ser feito. Com certeza, né? Eu vejo assim, bom, eu sou engenheiro agrônomo, trabalho no agro já há 25 anos, né? E com certeza a comunicação do agronegócio brasileiro, tanto dentro do Brasil quanto no exterior, já melhorou bastante, mas ela ainda precisa melhorar, né? Ao contar essa história, não dá mais para a gente falar, olha, o Brasil tem 66% das suas florestas preservadas. O consumidor vai olhar e vai falar, bacana, e esse bife que eu estou comendo? Essa peça de couro que eu estou comprando, de onde veio? Então, tem esse lado que a gente precisa contar, esmiuçar melhor essa história. Mas, mais do que isso, como que eu conto essa história? Como é que eu chego nesse consumidor? Que é essa questão da geração que você falou, que eu cresci numa casa onde todo mundo lia jornal. Acho que nem sei se imprime jornal ainda hoje em dia. Né? Imprime. Poucos. Essa indústria está sofrendo um pouco, mas imprime sim, graças a Deus. Não, eu acho ótimo. Eu cresci com isso em casa, lendo, né, Estadão, esses jornais todos aí no interior de São Paulo. Mas hoje em dia está tudo muito no celular. É muito notícia curta, notícia rápida. Você tem que ser muito preciso naquilo que você informa ao consumidor, né? Então, saber como atingir esse consumidor vai ser fundamental para a gente manter esse canal de comunicação entre produtor e consumidor. Tá certo. Francisco, quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso De Olho no Campo. Muito obrigada por você ter participado, comentado esses resultados com a gente. E bora para frente, né? Que o trabalho não para, né, Francisco? De forma alguma, o trabalho não para e é por isso que a gente está aqui, por isso que a gente adora abraçar essa causa. E eu é que agradeço, Melissa e todos, pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigada. E para você que nos acompanhou até agora, fico então com mais um leilão de sucesso e bons negócios. Até mais. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig.